Bom, então acho que podemos começar, né, gente? Acho que de início queria agradecer muitíssimo por ter formado sua presença aqui, né? Falando antes do Alexandre, que vai se apresentar também, ele é o coordenador do nosso programa, mas eu queria muito mesmo te agradecer, né? Eu acho que a consolidação dessa conexão que a gente está fazendo aqui de Ouro Preto, São Paulo, né? O Marcos como professor supervisor do estágio doutoral, muito brevemente eu vou só apresentá-lo aqui mais formalmente, né? Então, o professor Marcos Alves Fonseca, é pós-doutorado em filosofia, doutorado em direito, né? Ele fez pós-doutorado em filosofia, doutorado em direito, mestrado em filosofia, professor doutor nos programas de pós-graduação em filosofia e em direito da PUC São Paulo, reitor de pós-graduação também da PUC São Paulo. E, além disso, coordena um grupo de pesquisa no Michel Foucault, também com a professora Salma, que é um grupo que eu também integro e enfim, talvez das coisas mais importantes, né, dessa vida do pós-doutoral. Então, vou passar a palavra da professora Alexandre. Muito bem-vindo aqui ao FOP. Muito obrigado, Karine. Bom, professor Marcos, a gente queria agradecer o fato de ter aceitado participar dessa aula inaugural. As nossas aulas de mestrado acabaram de começar, então a gente não liga grande pelo para falar com os nossos alunos. Nós somos um programa relativamente jovem, acabamos de passar para a nossa primeira avaliação, nossa primeira quadrienal, mas feliz do desenvolvimento do programa, das novas turmas. Enfim, eu não vou segurar mais, não quero, na verdade, todos nós queremos ouvi-lo. Então, seja muito bem-vindo e espero que em breve possamos tê-lo presencialmente, né, para fugirmos presencialmente, porque a tecnologia é muito boa para facilitar esses eventos, né? A presença física é muito melhor. Então, bem-vindo. Muito obrigado, professor Alexandre. Eu não consegui te ver, porque acho que a câmera não está, mas agora estou vendo. Estava vendo só o seu braço, mas agora eu te vi. Perfeito. Bem, assim como eu estou vendo um pouco do Alexandre, eu estou vendo uma boa parte dos alunos, né, alunas que estão aqui acompanhando. Então, eu gostaria, acima de tudo, de agradecer a vocês, né, alunos, alunas, agradecer pelo convite, o convite feito pelo Programa de Pós-Graduação em Direito, da UFOP, né, da Federal de Ouro Preto, dizer que fiquei muito feliz com esse convite para essa aula de abertura, né, das atividades do programa nesse semestre. Agradeço muito especialmente ao Alexandre, aqui, que tenho o prazer de conhecer agora, e, sobretudo, a professora Karine Gonçalves Carneiro, né, que fez essa intermediação, cujo pós-doutoramento aqui em filosofia, realizado no nosso programa de pós-graduação em filosofia da PUC São Paulo, é vinculado, como ela já disse, às atividades do grupo de pesquisa do CNPq, Michel Foucault. Eu tive e tenho o privilégio de acompanhar, né? Então, conhecer um pouco da pesquisa de relevância, de qualidade que a Karine faz aí na UFOP me trouxe muito aprendizado e gostei demais de poder fazer esse trabalho conjunto com ela. E já de antemão aceito esse convite, apesar da tecnologia nos aproximar, mas nada é como estar presente de fato. Então, aceito o convite, nós vamos conseguir agendar alguma atividade conjunta, né? E aí eu os conhecerei pessoalmente também. Eu passaria, então, se vocês concordarem, a apresentar um breve texto. Na verdade, como conversei com a Karine, trata-se de um texto que, pela afinidade das temáticas, né, das linhas de pesquisa do próprio programa da UFOP e de um colóquio que participei recentemente em Buenos Aires, eu apresento uma comunicação, basicamente a versão da comunicação que eu apresentei em novembro do ano passado, nesse colóquio internacional na Universidade de Buenos Aires. A Karine me disse que tudo bem, que seria um texto nesse sentido inédito, mas que já foi debatido, apresentado recentemente. Então, eu intitulo esse pequeno texto Governamentalidade Política e Disputa pelo Estado. Vou fazer uma apresentação breve, eu sei que esse formato é cansativo, né, para quem escuta uma aula mais teórica pela tela, a gente sabe disso, né, vivemos essa experiência durante a pandemia, então não quero cansá-los com essa aula longa, será uma apresentação breve,
e me coloco à disposição, se houver interesse, se quiserem, para algum comentário, alguma questão que queiram colocar, né? Pergunto se o som está bom, se estão me ouvindo bem. Perfeito. Então, governamentalidade política e disputa pelo Estado. O colóquio... Vamos ver, tem um eco. Que Karine aprontou alguma coisa aí. Muito bem. Bem, esse colóquio em que o texto foi apresentado, ele tinha como objetivo, na Universidade de Buenos Aires, discutir alguns aspectos do pensamento de Michel Foucault, todos conhecem, um autor contemporâneo, que pensa a política, pensa o saber, enfim, no contexto de algumas realidades políticas da América Latina, né? Então, eu explico um pouco o porquê dessa temática, governamentalidade política e disputa pelo Estado. A discussão se dá a partir da constatação, eu diria que quase senso comum para todos nós, de que em diversas configurações políticas atuais, segundo formas que não seriam propriamente inéditas, mas que hoje se revestem com características bastante peculiares, configura-se uma espécie de disputa acirrada pelo Estado nos dias de hoje. Em seu conjunto, as características dessa disputa fazem do Estado um ente, digamos assim, que, de um lado, muitas vezes se coloca como uma expressão quase que idealizada, falseada, de uma pátria perfeita, né? De uma organização política feliz, pacífica, uma pátria desprovida de contradições, uma espécie de visão idealizada do Estado como uma pátria saudável, tão saudável, isso está na nossa memória, que por vezes pode-se defender que essa pátria nem precisa vacinar, né, a sua população em tempos de pandemia. Tudo isso está muito recente, né, na nossa experiência vivida. O Estado, então, de um lado, se coloca muitas vezes nessa disputa que se faz desse ente como uma pátria sem vícios, moralmente depurada, pura, que não possuiria dívidas históricas com nenhuma cultura, etnia, com nenhum grupo específico, com nenhuma diversidade. E, de outro lado, essa mesma disputa apresenta o Estado, ela trata o Estado como um ente essencialmente instrumentalizado. Então, de um lado, uma idealização do papel, da finalidade do que é o Estado, e de outro lado, a sua completa instrumentalização. Nesse sentido, ele seria um canal, né, uma espécie de duto, de veículo, burocratizado, muitas vezes tortuoso, que responderia muitas vezes à manutenção de privilégios, apto a legalizar muitas vezes o que é ilegítimo. Um canal em cujo vão, né, escoam injustiças, violências, discriminação e muitas vezes amparadas por poderes instituídos. A esse respeito, eu imagino que a referência à situação política do Brasil vivida nos últimos anos, sobretudo no final de 2022, é quase incontornável, né? Nossa memória recente identifica claramente essas características nessa disputa pelo Estado que aconteceu no Brasil muito recentemente. Porque, independentemente do resultado das recentes eleições, né, que felizmente, no meu modo de ver, e por uma diferença muito pequena de votos, se deu a vitória a Lula em face do então presidente de extrema-direita, independente disso, a situação política recente do Brasil mostra ou mostrou formas agudas dessa disputa pelo Estado, que, em meu entender, merecerá ser estudada, continuar a ser estudada, né? Até para que configurações históricas difíceis pelas quais passamos possam ser superadas, contornadas, né? E não caiamos na mesma dificuldade em breve. Eu refiro-me a uma disputa profunda
ao mesmo tempo capilarizada, intensamente polarizada, entre forças conservadoras, cada vez mais violentas, e, de algum modo, forças mais progressistas que buscariam resistir, de algum modo, a essas forças mais conservadoras. Trata-se de algo que não é privilégio nosso, brasileiro, né? Na verdade, o mundo vive esse tensionamento, e o Estado, cada um desses estados, é pivô dessa disputa. Trata-se de uma disputa que requer o Estado, desde os seus símbolos tradicionais, como a bandeira, as cores, as palavras de ordem. Assistimos muito violentamente essa apropriação simbólica do Estado também, até a atuação concreta de poderes legalmente constituídos e toda a máquina burocrática estatal, em suas engrenagens, seus canais, seus orçamentos, sendo utilizados descaradamente para esta disputa. Trata-se, então, de uma disputa na qual se postula, ao mesmo tempo, o simbólico e o concreto do Estado, né? A pergunta que nos colocaria é como aprofundar nossa compreensão sobre este lugar ocupado pelo Estado em disputa nos dias de hoje. Como compreender parte dos significados desse ente em disputa, cujas imagens e usos oscilam entre uma expressão condensada, né, de valores idealizados, de uma pátria perfeita, uma pátria amada, né, como nós ouvimos por 4 anos, alardeados, portanto, por forças conservadoras que não cessam de se multiplicar, e, ao mesmo tempo, uma expressão também condensada de diferentes formas de instrumentalização, muitas vezes perversas, destruidoras, e que são explicitadas sem qualquer constrangimento. Para refletir a esse respeito, é que proponho retomar brevemente. Nós não vamos encontrar resposta a essa questão formulada no pensamento de Foucault, mas me proponho a retomar brevemente alguns momentos do pensamento de Michel Foucault sobre o Estado, buscando encontrar ali algumas indicações que nos possam ajudar a pensar sobre a disputa pelo Estado concretamente instalada na atualidade política de vários países, inclusive do nosso. Como nós sabemos, o Estado não foi propriamente objeto de uma teorização autônoma nos trabalhos de Foucault. Aqueles que têm leitura, né, leituras em Foucault, sabem disso. E também ele não foi tratado com a mesma frequência, digamos assim, com a qual foram discutidos, por exemplo, os temas do poder e do governo. Porém, as referências que esse filósofo contemporâneo francês, né, faz ao Estado em seus escritos, suas intervenções, muitas vezes conferências, cursos, mesmo os livros, são numerosas. Relativamente a estas referências, eu destacaria, então, brevemente, para que a gente tenha elementos, né, para pensar o Estado a partir da referência desse autor, eu destacaria 3 conjuntos de abordagens sobre o Estado que nós podemos encontrar nesse pensador. O primeiro conjunto eu chamaria de Estado descentrado. Esse primeiro conjunto de referências ao Estado acompanha a construção conceitual, estratégica, daquilo que se chama analítica do poder de Michel Foucault, desenvolvida na primeira metade dos anos 1970, articulada, sobretudo, em torno dos primeiros cursos que Foucault ministra, né, no Collège de France, dentro da cátedra de filosofia, e esta mesma analítica do poder se consolida em outros trabalhos,
desembocando talvez num dos livros que sejam mais conhecidos do pensador, que é Vigiar e Punir, de 75. Nesses trabalhos, tais referências parecem cumprir o papel, tais referências ao Estado, portanto, né? Parecem cumprir o papel de promover voluntariamente, né? Decididamente, um descentramento do Estado. No que se refere às análises sobre o poder, as instituições, a militância política, as formas de resistência. É como se Foucault tentasse, ao abordar o Estado no conjunto desses escritos, desses cursos, deslocar sua centralidade como único ponto de radiação de todas as questões políticas, de todas as relações de poder, de todas as formas de resistência, de todas as configurações institucionais. O descentramento se dá, primeiramente, de uma forma indireta, nós podemos dizer. Ou seja, todas as vezes em que as análises sobre o funcionamento, os mecanismos concretos de poder estudados lá em Vigiar e Punir, por exemplo, ganham relevância em relação às análises sobre o Estado. É o Estado que está sendo lateralizado, né? Descentrado, para se mostrar outra coisa, para aparecer mais outra coisa, que são as relações concretas de poder. E nesse momento da analítica do poder, de poder disciplinar, né? Do poder disciplinar sobre os corpos, sobre as instituições. Assim ocorre, vou dar um exemplo, no curso A Sociedade Punitiva, de 1973, distanciando-se da noção de exclusão como uma chave para a compreensão das relações entre saber e poder, distanciando-se igualmente das concepções de poder associadas a procedimentos apenas restritivos, Foucault estuda aquilo que ele chama de positividade da forma punitiva dominante nas sociedades ocidentais modernas, o aprisionamento, a prisão, que carregaria mecanismos de inclusão e de controle constitutivos das chamadas instituições de sequestro. Ora, nestas análises, o Estado é considerado não o ponto de partida desse conjunto institucional que expressa as relações de poder disciplinar, normalizador, mas o Estado é considerado em função, antes, da centralidade, da prevalência dos próprios mecanismos concretos de poder disciplinar. É o que a gente lê, por exemplo, claramente na aula de 21 de março de 73. Vou citar um trechinho curto. Foucault dirá assim: é preciso notar que a maior parte desses estabelecimentos, essas chamadas instituições de sequestro, toma a estrutura estatal por modelo. São pequenos estados que funcionam no interior mesmo do Estado. Tais estabelecimentos são engrenagens multiplicadoras de poder no interior de uma sociedade em que a estrutura estatal permanece a condição de funcionamento dessas mesmas instituições. Notamos, então, a importante referência aos aparelhos de Estado na análise dos instrumentos de controle das instituições disciplinares. Entretanto, essa referência indica um claro descentramento. Quer dizer, fazer uma espécie de inflexão, né, no bojo daquilo que seria uma filosofia política clássica, uma teoria política tradicional. As análises dos instrumentos de controle não partem da consideração da estrutura, do funcionamento, da categoria do Estado, dos quais emanariam, diversamente, as análises dos instrumentos e das instituições de controle desembocam, né? Desaguam no Estado, atribuindo-lhe significado
como ponto de convergência desses instrumentos e dessas instituições. Então, esse descentramento do Estado nesses escritos desse filósofo se repete, então, no início da década de 70, em vários trabalhos, como A Verdade e as Formas Jurídicas, o conjunto de conferências proferidas na PUC do Rio de Janeiro, em 73, notadamente em Vigiar e Punir, de 75. Mas, além dessa forma indireta, né, digamos assim, de explicitação do descentramento do Estado, inerentes às análises sobre os mecanismos concretos do poder disciplinar, em diversas entrevistas e intervenções do mesmo período, Foucault, por vezes, explicita, agora de forma direta, o mesmo descentramento do Estado, em relação às relações concretas de poder. Em uma dessas entrevistas, publicada em 75 no Jornal da Tarde, foi a entrevista que ele concedeu a um jornalista brasileiro, né? Encontramos, possivelmente, uma das referências mais claras a esse respeito. Quando o jornalista pergunta a Foucault sobre o lugar que o Estado ocupava nos seus trabalhos, ele afirma o seguinte, aí eu cito também um breve trecho. É verdade que o Estado me interessa, mas me interessa apenas diferencialmente. Eu não creio que o conjunto dos poderes que são exercidos no interior de uma sociedade se resuma inteiramente ao sistema estatal. O Estado, com seus grandes aparelhos judiciários, militares e outros, representa apenas uma garantia, uma armadura de toda uma rede de poderes que passa por outros canais diferentes destas vias principais. Eu acho que fica claro, então, esse primeiro grupo de abordagens que Foucault faz sobre o Estado. É o Estado descentrado, para evidenciar-se formas diversas de configuração concreta de relações de força, relações de poder, que ocupam grande parte dos estudos de Foucault na sua chamada analítica do poder na década de 1970. Tudo bem, pessoal? Tá dando para ir assim? Não estou falando lento ou rápido demais, não, né? Tá ótimo. Vamos, então, ao segundo conjunto de abordagens de Foucault sobre o Estado. Seria uma espécie de, como eu intitulo, análise histórica, filosófica, da formação do Estado moderno, como muitos outros autores fizeram, mas por um viés diferente ele faz também. Esse segundo conjunto de referências ao Estado remete às análises de caráter histórico sobre a constituição do Estado moderno ocidental, enquanto correlato ao processo de formação da chamada razão de Estado renascentista. Essa abordagem sobre o Estado se dá nas últimas aulas do curso Segurança, Território e População, o curso de 1978, e está inserida no estudo que este pensador faz sobre o que ele chama de governamentalidade. E nós falaremos bastante, né, sobre governamentalidade. Para situar um pouco o que são esses estudos sobre a governamentalidade, que é um neologismo que Foucault cria, né, uma palavra que ele cria para distinguir-se de governo propriamente, de governança, de governabilidade, todos termos que já eram utilizados naquele momento, no final da década de 70, ele cria essa expressão governamentalidade, né, traduzida literalmente. Após ele ter demarcado nesse curso de 78 aquilo que seria específico dos mecanismos de segurança, da biopolítica, todos já ouvimos falar disso, em relação àqueles mecanismos disciplinares tratados nos primeiros escritos e cursos de 1970, Foucault se aproxima desse tema do governo das condutas, do governo dos homens e das coisas, compreendido como um modo de disposição das coisas e das pessoas, das condutas,
a partir da matriz constituída por aquilo que ele identifica como o poder pastoral do governo das almas. Então, ele volta lá, né, historicamente, no governo pastoral das almas, né, no âmbito e no bojo da cultura hebraica e depois cristã, para encontrar ali um modelo de governo, não propriamente governo político exercido pelos estados, mas governo, vamos dizer, das condutas exercido por uma certa racionalidade. No caso do pastoral cristão, a racionalidade obedece ao critério da salvação, né? Na outra vida. Ele encontra aí uma matriz e ele dirá que a partir dessa matriz, as suas análises poderão começar a se voltar a formas históricas, concretas, assumidas pelo governo político no Ocidente. Então, há uma contaminação, né, em relação ao governo político dos homens que o Ocidente teria conhecido, segundo as análises desse autor. Estou generalizando muito, simplificando muito, mas o registro é esse, né? A primeira dessas formas históricas do governo político dos homens, estudada por Foucault, seria justamente a razão de Estado, dos séculos XVI e XVII. Portanto, contemporânea à formação, à organização dessa estrutura política que nós conhecemos como Estado moderno, né? Quer dizer, o Estado moderno é uma criação renascentista, do Ocidente renascentista, né? Então, aí todas as teorias dos autores da época, como Botero, como Maquiavel, talvez o mais conhecido desse período, né? Ora, esta forma de governo político dos homens, representada pela razão de Estado renascentista, terá, vai dizer Foucault, como problema fundamental o tipo de racionalidade, né, de arranjo racional que devia orientar o governo, tanto material das coisas, da terra, dos objetos, quanto da conduta dos homens, tomando-se por objeto, por finalidade maior, a integridade, a conservação do próprio Estado. Por isso, razão de Estado. Toda a racionalidade do governo político dos homens, nesse contexto, se volta à conservação desse ente estatal. Por isso, razão de Estado. Assim, Foucault vai fazer uma análise detalhada, né, no âmbito da razão do Estado, dos conjuntos, vamos dizer, teóricos, tecnológicos, que são integrados a essa racionalidade voltada à conservação, ao equilíbrio, à manutenção do Estado renascentista. No plano externo, por exemplo, os instrumentos, né, representados por uma diplomacia multilateral que se organiza nesse período, né, nesses estados, né, da Europa Central, sobretudo, e também, no plano externo, a constituição de um exército permanente ligado ao Estado, financiado pelo Estado. No plano interno, a organização daquilo que se chama, na época, da polícia, como uma espécie de poder do Estado para guiar moralmente, fisicamente, materialmente a população do próprio Estado. Desse modo, o estudo da razão de Estado renascentista permite a Foucault identificar claramente uma racionalidade política inteiramente voltada ao Estado. Ele chama isso de governamentalidade denominada razão de Estado, né? Que é uma forma política de governo dos homens no Ocidente, importante, que é estruturante do modo pelo qual o Ocidente compreendeu essa estrutura chamada Estado. Tal racionalidade política, como eu já disse, comportaria, e aí uma expressão que Foucault usa, uma sede gigantesca, irreprimível, que se volta em direção ao Estado, né? Nesse momento começa no Ocidente uma espécie de ânsia pelo Estado, de sede, de desejo do Estado. Tem um texto muito interessante, recente, intitulado, não está traduzido ainda, né?
la soif de l'État, né? Quer dizer, a sede pelo Estado. A partir do pensamento de Foucault, um comentador faz um brilhante trabalho sobre essa questão, e isso está dado ali já na cultura ocidental, no momento de formação do Estado moderno, né? É claro que não é o caso aqui, nem agora, não quero cansar vocês, de discorrer sobre esses conjuntos tecnológicos da razão do Estado, cujos desdobramentos e transformações, de algum modo, serão tão relevantes, né? Inclusive para o nosso tempo contemporâneo, moderno. Cumpre apenas indicar que esta série de aulas sobre a razão de Estado, do curso de 78, representa um outro momento denso das análises de Foucault sobre o Estado, né? E eu passaria, então, agora ao terceiro grupo de abordagens de Foucault sobre o Estado, que vão nessa mesma linha do estudo das governamentalidades, mas que essas abordagens, sim, talvez nos permitam dar um salto em relação ao questionamento inicial que nós fazíamos, né? Como entender, pelo menos uma parte dessa enorme disputa pelo Estado que se configura concretamente em tantos países contemporâneos, né? Em que medida o Estado é objeto dessa disputa e como ultrapassá-la eventualmente? Essa é a questão de fundo, né? Então, o terceiro conjunto de abordagens sobre o Estado, que eu gostaria de mencionar, se encontra condensado na maior parte das aulas ainda do curso de 78 e 79, Nascimento da Biopolítica. E eu chamaria esse conjunto de análises do Estado como agenciamento funcional. O Estado como uma espécie de instrumento funcional, de agenciamento. Então, o Estado descentrado, né, primeiro grupo de abordagens, depois o Estado como objeto de uma análise propriamente histórica da formação do Estado moderno, e agora o Estado contemporâneo, vamos dizer assim, como agenciamento funcional no interior de uma racionalidade política que seria a liberal, a neoliberal. Esse conjunto de referências também se situa no âmbito das análises sobre a governamentalidade, mas aqui o Estado é abordado segundo uma perspectiva diferente daquela que norteou a análise da razão de Estado. Trata-se não do Estado considerado a partir da perspectiva histórica da sua formação, mas o Estado como agenciamento, como instrumentalização no interior de uma racionalidade política governamental. Vejam que, de novo, é uma outra forma de se descentrar o Estado, né? Ou de recolocá-lo no interior de uma rede mais ampla, de uma racionalidade mais ampla que ultrapassa o próprio Estado, né? E que de certo modo, envolve. Como se sabe, na arte de governar liberal, tal como Foucault a analisa, o modelo econômico será o principal instrumento da razão governamental, voltada a assegurar a força, o enriquecimento e o poder do Estado, sem dúvida, mas voltada, sobretudo, a limitar, a partir do seu próprio interior, o exercício do poder de governar, inclusive o governo por meio da intervenção estatal. É a lógica do liberalismo clássico, digamos assim, né? O liberalismo do século XVIII. Contexto em que cabe ao Estado o quê? O que se pede ao Estado nesse contexto do liberalismo clássico? Da arte de governar liberal, da governamentalidade liberal. Pede-se ao Estado que deixe o mercado atuar dentro das suas leis próprias, beneficiando-se da ação mínima desse Estado. Assim, no liberalismo clássico, o Estado ocupa muito bem já esse lugar de agenciamento funcional no interior de uma racionalidade política governamental articulada a partir da verdade ditada pelo mercado, das leis do mercado.
Porém, trata-se de um agenciamento funcional no qual o bom Estado é o Estado mínimo, no qual a boa imagem do Estado é aquela em que o Estado, no limite, tende a se apagar. Né? É a lógica da racionalidade política liberal, clássica. Por sua vez, na governamentalidade neoliberal, e aí nos aproximamos, né, do século XX, o Estado, como agenciamento funcional da racionalidade política governamental, pode e deve se mostrar. Ele não tende a ser Estado mínimo. Ele pode e deve externar-se e atuar, intervir de inúmeras formas, sendo continuamente requerido, reinvestido. Esse lugar ressignificado do Estado se evidencia nas análises de Foucault sobre as versões analisadas por ele do ordoliberalismo alemão, do neoliberalismo americano. Né? No modelo neoliberal alemão, do pós-guerra, busca-se a própria legitimação do Estado a partir da liberdade econômica, da reafirmação da liberdade econômica, que será, portanto, uma espécie de princípio organizador, regulador do próprio Estado. Né? Lembrando que, no pós-guerra, tratava-se de restabelecer, reorganizar os Estados nacionais em função de toda a destruição, inclusive institucional, causada pela guerra. Nesse contexto, o Estado será funcionalmente requerido, essa ideia é importante, requer-se o Estado para garantir as leis de mercado sobre as quais deve se apoiar toda a coesão social. Já no modelo norte-americano do neoliberalismo, a economia de mercado terá o papel de decifração extensiva de todos os fenômenos sociais e de lhes conferir suas finalidades, parâmetros e metas. Então, fenômenos como os investimentos educativos, as condições de saúde pública, os problemas de seguridade social. A racionalidade econômica de mercado se configurará como uma rede de inteligibilidade, de decifração, como critério para a configuração de todas essas políticas educacionais, populacionais. Nesse contexto, o Estado não será apenas requerido para garantir as leis de mercado, mas será funcionalmente reivindicado como agenciador das diversas formas de condução dos fenômenos sociais, populacionais e subjetivos. Me desculpando aí pela questão conceitual, né? A gente joga muito conceito de uma forma jogada mesmo, então nos encaminhamos para algumas conclusões, tá? Desse modo, na governamentalidade neoliberal, que segundo Foucault é a racionalidade política que impera, né, na contemporaneidade, né? Pelo menos no momento em que ele escreve, ali ainda na década de 80. Né? Desse modo, na governamentalidade liberal, a atuação do Estado como uma espécie de instrumento, de agenciador das práticas relativas ao governo das coisas e das pessoas, terá um lugar central. O Estado será incessantemente requisitado como planificador de programas e de políticas que permitirão a atuação sobre as diversas dimensões da vida intelectual e coletiva. O Estado será incessantemente reclamado, né, requerido como vetor desses programas e políticas. Será demandado como seu financiador, né? Será igualmente postulado como seu garantidor, multiplicador. Pois bem, considerados esses três conjuntos de abordagens sobre o Estado que nós acabamos de destacar, o Estado decifrado, a análise histórica da formação do Estado e o Estado como agenciamento funcional, como instrumento
parece-nos que, no âmbito das análises de Foucault sobre o poder e a política, entre aquele estratégico descentramento do Estado, realizado com a finalidade de mostrar os limites de uma análise do poder referida apenas à estrutura estatal, e a explicitação do Estado como agenciamento funcional no interior da governamentalidade, o que se evidencia é uma importante chave para a compreensão dessa realidade que corresponde à atualidade política presente em diversos países, inclusive no nosso, que consiste na disputa pelo Estado. Quer dizer, o Estado continua em disputa e ele se baliza a partir dessas três figuras que nós conseguimos identificar nas análises de Foucault, me parece. Sobretudo na figura do agenciamento funcional, que lhe é a mais própria nos dias atuais. Tal realidade da disputa pelo Estado, do Estado em disputa, explicita de uma forma, eu diria, nua e crua, né, o lugar ocupado pelo Estado na racionalidade política neoliberal contemporânea. A despeito de todo o seu significado simbólico, de todo o seu arcabouço material, o Estado é, antes de tudo, um instrumento, um agenciamento, um dispositivo ao lado de outros. Ele é um dos agenciamentos no interior de uma determinada racionalidade política, que é a neoliberal. E na qualidade de agenciamento, os significados que lhe são atribuídos, as finalidades para as quais ele é requerido, respondem aos critérios estritamente instrumentais, utilitários da racionalidade neoliberal, que oscilam ao sabor dos desdobramentos desta mesma racionalidade. Daí esse lugar ambíguo, né, ocupado por esse ente em disputa, em tantos cenários políticos nacionais. Nesse contexto, o contingente das forças conservadoras, tanto as que já se encontravam explicitadas, quanto as que permaneciam latentes na história recente do Brasil, foi escancarado e a sua demanda pelo Estado foi e permanece violenta. Há uma demanda violenta pelo Estado, a partir de seus símbolos e de suas, vamos dizer, competências. Nacionalismo, negacionismo, racismo, autoritarismo, obscurantismo, neofundamentalismo religioso formaram a trama que permeou e permeia relações institucionais e pessoais, em grande parte referidas a essa disputa pelo Estado. O Estado foi agenciado por meio destas pautas, destas práticas. Ora, como nós nos referíamos no início, o Estado em disputa em contextos como este encontra-se, portanto, muito bem instalado, né, nesse lugar contraditório mesmo. Ao mesmo tempo em que ele é enaltecido, ele é apequenado, instrumentalizado radicalmente. Ao mesmo tempo em que é reivindicado como expressão de valores idealizados, né, de uma pátria amada, ele também é substancialmente instrumentalizado. Diante dos tantos cenários atuais do Estado em disputa, caberia, então, e aí ficam algumas perguntas para a gente pensar, para a gente continuar a desenvolver estudos, né? Caberia, então, nos perguntar, afinal, se faria sentido buscar formas de ressignificação ou de recomposição do Estado e dos seus papéis, se permanecemos nesse elemento da governamentalidade neoliberal. Em que medida podemos escapar dessa rede e o Estado poderá escapar dessa rede? Imerso nesse elemento, né, de uma razão governamental neoliberal, cativo
desse papel reduzido de agenciamento funcional, quais seriam os caminhos para uma ressignificação desse ente em disputa, que continuará em disputa? Esta questão representa um importante desafio, me parece, para o pensamento político atual, para a militância política atual, inclusive para o campo das investigações e das práticas do direito. O direito é pivô em toda essa movimentação. Sobretudo porque o pensamento, as práticas atuais se encontram enraizados nesse solo minado de uma razão governamental neoliberal. Nas análises de Foucault sobre a governamentalidade neoliberal, o Estado é explicitado, portanto, em sua condição de agenciamento funcional. A pergunta seria: esse é o seu destino final? Cabe alguma forma de ressignificação do papel do Estado, de resgate do papel do Estado? Qual seria ele? Por outro lado, é nesse mesmo âmbito, vamos dizer, movediço, né, das racionalidades políticas, da governamentalidade, que as linhas de fuga, as aberturas de espaço de resistência, são coextensivas às engrenagens do governo das condutas orientadas por essa racionalidade neoliberal. Então, a ideia seria perguntar se não caberia, assim, investigarmos, nesse mesmo contexto de uma razão política governamental neoliberal, novas formas de estatalidade. Elas já não estão sendo inventadas? Quais seriam essas novas formas de estatalidade, né? De compreensão do papel e da função do Estado, que podem se constituir no movimento mesmo da governamentalidade em que vivemos? Acho que o direito aí tem um papel essencial, assim como as áreas às quais a gente se dedica, né, como profissionais, como estudiosos. É um pouco essa questão que gostaria de trazer a vocês. Espero que essas reflexões possam contribuir um pouco, né, estimular um pouco o início de semestre do programa de Direito da UFOP, sem nenhuma pretensão, mas com uma questão que me parece legítima e importante para pensarmos juntos. Então, agradeço e fico à disposição para a gente conversar se quiserem. Palminha na tela também. Eu acho que a gente vai abrir então uma rodada de perguntas, né? Então, a gente todos convidados, eu vou logar com o professor Marcos. Fiquem muito à vontade, não é necessário, mas se quiserem, a gente pode discutir, sobretudo também os professores Karine, Alexandre, se quiserem, enfim. Eu também gostaria de perguntar um pouco sobre as linhas, né, de vocês, de pesquisa do programa, né? O Alexandre mencionou que é um programa recentemente, não é, credenciado, Alexandre? E aí gostaria de conhecer um pouco, porque o convite está feito, no momento que eu for aí eu quero conhecê-los um pouco mais, então vamos lá. A gente, na verdade, agora estamos no 5º ano do programa, né? A gente passou por uma primeira quadrienal, agora estamos no 5º ano do programa. Nós temos uma área de concentração, que é novos direitos, novos sujeitos, e 2 linhas de pesquisa. Eu estou na primeira linha de pesquisa, que fala sobre novas tecnologias, novas formas de justiça. A professora Karine e a professora Tatiana, que está aqui também, estão na segunda, na linha 2, que vai falar Perfeito. que a gente tem trazido algumas, a Karine mesmo tem trazido algumas questões extremamente importantes. A partir do Foucault, eu vejo isso muito com nossos alunos. Eu acho que a discussão que você coloca sobre o papel do direito é o que estava mais me inquietando desde o tempo todo, né? Afinal de contas, o direito tem realmente pretensão, uma perspectiva progressista aí do direito, tem realmente
condição de que ele possa mudar esse estado de coisas. E a gente tem que ficar cada vez mais cético, na verdade, com relação a isso, inclusive a partir até do próprio curso, né? Eu acho que, talvez, dos nossos alunos e alunas, a minha pergunta, na verdade, é que medida que o direito pode, de alguma forma, criar fissuras aí nessa estrutura, talvez não para mudar, mas pelo menos para criar alguma possibilidade, né, de uma outra forma de governança, sabe? Não, perfeito, eu agradeço o seu comentário, viu, Alexandre? Eu acho que essa questão é um pouco a que inquieta a gente também, né? Eu estou ligado na PUC aos 2 programas, né? O de filosofia, no qual a Karine fez o estágio, né, de pós-doutorado, e também ao programa de direito, que é tradicional, é muito grande, e ao mesmo tempo, por ser tradicional, vamos dizer, antigo, né, ele começou há muito tempo, ele carrega, vamos dizer, o formato, né, das concepções clássicas do direito, né? Então, direito privado, direito público nas suas balizas tradicionais, constitucional, administrativo, e o que se pretende hoje também é alguma motivação, né, alguma reflexão que crie linhas de fuga em toda essa reflexão mais tradicional em torno do direito, a partir do direito, né? Que ela é mais interdisciplinar, necessariamente o direito colocado em face, né, dialogando com as ciências, demais ciências sociais aplicadas, a filosofia, a história, as ciências da vida também, né? E, ao mesmo tempo, tentando se superar, né, aquilo que seria uma amarração, vamos dizer, mais formalizada da compreensão do direito, né? Então, acho que é um desafio a todos nós, né? Um pouco a minha pesquisa do doutorado, já há 20 anos, tinha esse objetivo, né, de usar o pensamento de Michel Foucault como uma ferramenta para se refletir sobre os limites do que se trabalha tradicionalmente, o que se compreende tradicionalmente como sendo o campo do jurídico, né, do direito. E aí todo esse esforço na minha pesquisa de tentar trabalhar com algumas imagens do direito no pensamento de Foucault e não com conceitos, com teorias fechadas, o que permite uma abertura epistemológica e uma abertura de pensamento político em relação ao nosso campo de investigação importante, né? Então, acho que é um pouco nessa linha que tenho tentado trabalhar, agora com uma certa pausa, né? Porque estou envolvido aí numa questão funcional, administrativa, eu estou na pró-reitoria de pós-graduação lá na PUC, né? Mas é um pouco essa linha, e aí por isso que me interessa muito esse diálogo com vocês também, né? E é interessante saber que vocês têm essa perspectiva de início já. Então, eu fico muito satisfeito. E a Karine, desculpa, eu acho que te cortei, você estava começando a falar. De perguntas eu acho que já se resolveu, né? Eu sou a Tatiana, também é do Rio. Vou apresentar para vocês. Boa tarde, professor Marcos. É um prazer poder receber o nosso programa, ainda que de forma remota. Já fiz o seu trabalho anteriormente, então, né, da intermediação aqui da Karine. Mas, durante a sua fala, né, eu fiquei pensando sobre a atualidade do Foucault. E fiquei tentando pensar por que Foucault é tão atual, sendo escrito na década de 70, né, sobretudo sobre a governamentalidade. Essa questão foi colocada aqui como um tema principal da sua apresentação. E eu tentando aqui resgatar, né, o que seria essa dança da década de 70, eu acho que a gente teve uma socialização, um processo de políticas sociais tardia no Brasil, né? Com os governos do PT no início desse século, e que corresponderiam, talvez, né, a um processo experimentado pela França
no período que antecedeu essa escrita do Foucault. Então, a França vem ali do processo de desmilitarização, com a descolonização da Argélia, né, a fundação de uma nova Constituição, a Constituição de 1988, e esse processo foi muito marcado por uma euforia em relação ao Estado, né? Uma expectativa de que o Estado desse conta, tentando consertar o Estado para consertar as coisas, né? E a França foi muito pioneira em algumas experimentações, como é o caso do semipresidencialismo francês, né? O compartilhamento de poder entre um presidente e um primeiro-ministro, que era uma coisa inédita, e foi instituído na França para resolver um problema lá da estabilidade do parlamento francês. Então, eu acho que a gente teve uma experiência tardia, né, do estado de bem-estar social, que não chegou aqui, né, no pós-Segunda Guerra Mundial, mas que vai ser mais experimentado nas políticas sociais do governo do PT. E eu acho que a gente pode pensar numa certa correspondência nessa crise, né, na crença sobre a capacidade do Estado de resolver os nossos problemas. E aí a gente tem esse elemento surpresa, que é o Bolsonaro, né, que beneficia desse cenário, me parece, e cria depois uma situação que talvez tenha mais correspondência com a análise da governamentalidade do que a própria França da década de 70. Talvez por conta mais atual para o nosso cenário, né, do governo Temer e Bolsonaro, do que até mesmo para a França da década de 70. Então, eu queria, né, te ouvir também um pouco mais sobre isso, sobre a atualidade de Foucault, para a gente poder pensar a nossa crise ética, eu não vou nem dizer econômica, social, política, mas, sobretudo, a crise ética que a gente está experimentando neste período aí de superação do governo Bolsonaro. Muito obrigado. É Diana, né? Tatiana. Obrigado. O som às vezes dá eco, então eu não escuto muito bem algumas coisas, mas eu ouvi bastante bem a sua fala. Agradeço muito, professora, pela pergunta, que acho, na verdade, o comentário, né, muito, muito relevante, muito acertado. Porque, de fato, há uma questão sobre a atualidade do pensamento de Foucault, que é recorrente, né? É um dos autores mais citados até hoje, né? Ele já faleceu em 84, portanto, há bastante tempo, mas os trabalhos têm um vigor importante. Eu diria, primeiro, porque o conjunto dos trabalhos também ele foi sendo publicado aos poucos, né? Então, muitas das obras, os cursos, por exemplo, começaram a ser publicados só no final de 90, mais de 10 anos depois da sua morte. Os textos menores, conferências, foram publicados em 84, mas também posteriormente à sua morte. E ainda uma série de escritos que eram inéditos, de textos manuscritos, estão sendo publicados agora. Então tem aí um vigor do pensamento que começa a se reatualizar. Mas acho que o motivo principal, evidentemente, não é esse, talvez seja o próprio estilo da filosofia de Foucault, que a faz tão atual. E uma das características desse estilo vamos dizer, quase que um pressuposto, um ponto de partida dos trabalhos de Foucault. Sejam trabalhos de caráter mais histórico, sobre estratos de saber, né, como, por exemplo, As Palavras e as Coisas, História da Loucura, O Nascimento da Clínica, seja um conjunto de trabalhos de caráter mais político, né, como Vigiar e Punir, A Verdade é só uma Jurídica, sejam os escritos sobre a ética antiga, a subjetividade na Grécia, que inspira um pouco ele pensar a questão da ética hoje, né, na contemporaneidade. O ponto de partida, ou um dos pontos de partida principais, é uma espécie de recusa de trabalhar com as evidências, né, os cânones do conhecimento e do pensamento ocidental, né, aquilo que seriam os universais antropológicos, né, quer dizer, recusa da evidência. E, nesse sentido, Foucault desconstrói, de fato, uma série de amarras conceituais que abrem o pensamento para uma abordagem mais interdisciplinar e, ao mesmo tempo, crítica.
bastante crítica, né? Então, o direito, por exemplo, quer dizer, o fato de não trazer nenhum conceito de direito, né? O fato de não desenvolver em todos os escritos, em quase todos eles, o direito aparece. Mas se a gente, vamos dizer, compacta todos esses escritos, nós não conseguimos depreender nenhuma teoria sobre o direito, nenhuma conceitualização precisa. Porque este não é o objetivo. O objetivo é desconstruir, de algum modo, essa evidência do direito formalizado, tal como conhecemos, como historicamente foi constituído, e tentar se perguntar de dentro para fora, né? Quer dizer, se nós recusamos essa evidência, isso que nós sabemos sobre o que nós chamamos direito, o que mais tem a ver com direito e que nós nos recusamos a ver ou não fomos capazes de ver? Até onde pode chegar esse chamado direito, né? Sem que nós o reconheçamos como direito? E assim com as outras categorias, vamos dizer assim. Então, acho que isso dá um caráter de atualidade importante, né, para o pensamento de Foucault, na medida em que ele desconstrói sistematicamente aquilo que são as evidências teóricas, os conceitos dados, né, pela tradição do pensamento ocidental, da filosofia ocidental. Então, nesse sentido, acho que a atualidade é muito forte, e também porque ela tem essa abertura epistemológica, né? Os seus trabalhos têm essa abertura, vamos dizer, para além dos cânones das disciplinas clássicas. Então, o fato de escrever uma certa história da medicina, né, traz para a questão da medicina, o saber médico, um aporte, né, uma contribuição para a atualidade do saber médico que é inegável. A mesma coisa com o direito, a mesma coisa com outros objetos que foram utilizados por Foucault para escrever os seus trabalhos, né? Então, acho que isso é importante para se pensar a atualidade. E, ao mesmo tempo, eu emendo, né, aí com a segunda parte do seu comentário, com a qual eu também concordo inteiramente. Esta atualidade do pensamento de Foucault tende-nos, né, ela nos estimula a usarmos esse pensamento. E é exatamente isso que ele mesmo prevê. Ele fala, né, use o meu pensamento como uma caixa de ferramentas. Então, a gente usa, né? Pode-se, vamos dizer, se inspirar em certas metodologias da análise histórica que ele faz dos processos, pode se inspirar em certas rupturas com os cânones do pensamento político, né? E usar para se, talvez, essa metodologia ou esses insights, né, usar para diferentes objetos, para diferentes contextos. E aí eu acho que a gente tem que ter um cuidado teórico de fazer as devidas transposições, que é o que você esboça na sua fala. Quer dizer, por que a gente pode eventualmente usar um pouco do pensamento de Foucault para pensar uma certa disputa pelo Estado no Brasil hoje? Ora, porque, de certo modo, isso que ele pensava em relação ao Estado na França da década de 70 tem aproximações e diferenças em relação ao que é o Estado hoje na América Latina. Então, fazer sempre as matizes históricas, né? Superar qualquer forma de comparação anacrônica, em que a gente pegue uma categoria utilizada lá para que ele analisasse aquele contexto e aplique indiscriminadamente para o nosso contexto. Então, feitas essas devidas transposições e análises empíricas, que muitas vezes serão necessárias para estudar os objetos atuais, a partir do instrumental teórico de Foucault, me parece que mantém a atualidade de Foucault viva e, ao mesmo tempo, legítima, em termos de metodologia. E a gente, infelizmente, vê muitos usos do pensamento de Foucault, e não apenas dele, né, de outros autores, que não fazem, que não tomam esse cuidado. Então, acho que tem tudo a ver isso que você traz. Entender as diferenças históricas, entender os usos e adequá-los àquilo que seria uma outra realidade, porque ele é muito cuidadoso ao fazer uma análise de um objeto concreto, empírico, seja um campo de saber, seja uma prática política, seja, por exemplo, um conjunto, né, um arcabouço teórico do pensamento da filosofia antiga.
ele contextualiza, tem o cuidado de contextualizar, de conceituar naquele contexto que se entende por tal coisa, tal coisa, tal coisa. Por isso que muitas vezes ele inventa termos, né? Ele está falando de algo diferente daquilo que ele está analisando, né? Não é do governo político, não é da governança, é da governamentalidade, é uma outra coisa. Então, acho que fazendo-se essas devidas matizações, os objetos de estudo podem ser muito enriquecidos, iluminados por toda essa metodologia. Então, agradeço muito a oportunidade de poder fazer essa reflexão a partir do seu comentário, com o qual eu concordo inteiramente. Eu vou fazer também um breve comentário, né, a partir disso, Tomás. Eu acho que, para mim, né, e assim, tendo um pouco de independência também, né, desde que eu comecei a ter uma leitura mais assídua de Foucault, né, e obviamente também encantada das possibilidades criadas de pensamento, eu acho que reside exatamente ali, na possibilidade de pensar de outras maneiras, né, fora das metodologias rígidas, dos procedimentos cerrados, que acabam conduzindo, né, as pesquisas acadêmicas, uma produção de conhecimento acadêmico científico também, né? Eu acho que esse, e aí é o que eu tento muito, né, conversar com a turma, é exatamente esse ponto de poder pensar de outra forma, né? É o sair da caixinha, é usar outras ferramentas, né? Então, acho que, para mim, a qualidade de se botar muito nisso também. Porque não é pensar do mesmo jeito, olhar para as coisas com outra lente, de uma outra maneira, né? Eles não ensinam como fazer, mas acho que ele ensina um pouco que é possível ter procedimentos distintos para chegar em algum ponto específico, né? Seja, de fato, né, um mecanismo, um dispositivo, uma tecnologia política, uma análise histórica, né? Mas uma pergunta que eu queria fazer, eu acho que até mesmo tentando contextualizar um pouco, discussões que acabam acontecendo no âmbito do nosso próprio programa, né? Muitas vezes eu sou confrontada com isso e outros professores também, né? A partir de uma postura teórica que tem uma base muito forte no próprio programa, que é da perspectiva decolonial. Então, hoje, há muito uma vinculação, eu acho que até por causa de uma defesa que nós tivemos na semana passada, né, da Linhares, que foi orientada da professora Tatiana, né, de colocar as mazelas desse Estado moderno nosso brasileiro, né, como a consequência imediata de uma colonialidade que produziu, então, essa modernidade. Né? Então, assim, olha, as coisas são como são, as injustiças, né? As segregações, as violações de direitos estão vinculadas a esse momento que é da formação do Estado moderno, mas principalmente em virtude da possibilidade da associação do Estado moderno a partir dessa relação de colonialidade. Né? Eu fiquei pensando muito sobre isso, né? E pensando, obviamente, a partir do Foucault, né? Ou tentando pensar um pouco com esse instrumental que ele traz, isso também não seria um pouco enterrar demais a possibilidade de uma genealogia. Né? Então, por exemplo, nessa pesquisa especificamente, que ela vai tratar um pouco da questão de cidadania, né? E o que eu me lembrei muito, né, das injustiças do próprio Estado, das injustiças do direito, do julgamento, da própria morte de Sócrates. Né? Não foi a colonialidade essa, em 1492, que fez com Sócrates. Né? Então, como entender um pouco isso? Porque eu acho que a gente está no modo hoje de uma majoritária, quase que uma nova vertente hegemônica de compreensão, né? E a gente acaba virando uma transição das coisas, né? Do nosso Estado moderno, como violador, muito baseado numa perspectiva decolonial. Como é que fica isso? Né? Entendi bem a pergunta, não tenho a resposta de forma alguma, tem talvez algumas hipóteses que a gente possa fazer juntos, porque, de fato, é um desafio, né? Porque o movimento é um movimento do pensamento, né? Quer dizer, Foucault trabalhava com alguns temas e a partir de algumas perspectivas, sem muito instrumental teórico, né? Muita pesquisa que foi feita e está sendo feita posteriormente. Então, hoje, com tudo isso, é por isso que é a discussão da pergunta anterior da professora, né? Com tudo isso, é incontornável que, ao se trabalhar com Foucault
para analisar alguns objetos, alguns problemas ou questões, se coteje com outras pesquisas que já avançaram, que já questionaram hipóteses, que já produziram outras hipóteses, porque senão, de fato, fica um estudo descolado, né? Fica um estudo abstraído das ferramentas teóricas que hoje se tem. Todos os estudos de neocolonialismo, por exemplo, são um exemplo muito claro disso, né? Mas antes, talvez, de levantar uma ou outra hipótese, Karine, sobre essa questão, acho que também um comentário inicial sobre o seu comentário inicial, né? A questão desse desafio de pensar diferentemente, né? De pensar de outras maneiras. Isso eu acho fundamental, é uma característica também, né, dos escritos, dos trabalhos, das pesquisas de Michel Foucault. E voltando ao comentário, à intervenção da professora anteriormente, esse pensar diferentemente nunca corresponderá à falta de rigor, né? Quer dizer, é o mesmo rigor que tem que ser construído, reconstruído, reorientado, né? Mas para se pensar de outra maneira, de fato. Vou dar um exemplo que eu acho interessante, né, de um colóquio que participei há alguns anos, quando houve uma comemoração dos 20 anos de publicação, de 20 anos de proferimento do curso Hermenêutica do Sujeito, e foi um colóquio grande na Universidade Autônoma do México, né? E nós tínhamos ido, eu, professora Salma, como tradutores, naquele momento, da Hermenêutica do Sujeito para o português, né? Assim como tinham outros tradutores de outros países, e foi em torno da Hermenêutica do Sujeito o colóquio. Uma das falas foi a intervenção do Daniel Defer, né, que até faleceu recentemente, né, sociólogo francês, que foi companheiro de Foucault uma boa parte da sua vida, né? E Defer faz ali uma intervenção, e é interessante, um aspecto da fala dele me chama a atenção. Ele fala, o que seria esse pensar diferentemente? Vou dar um exemplo muito concreto. Alguém que conviveu, né, com Foucault, portanto, conhecia o seu modo de trabalho, né? Ele dizia isso. Por exemplo, Foucault sempre, quando elegia um tema de pesquisa, vamos supor, a história da medicina, como foi o caso do livro de 63, né, O Nascimento da Clínica. Ele, é claro, como todo pesquisador, lia, pesquisava, ia aos tratados clássicos sobre o assunto, às críticas, aos trabalhos críticos, devorava a bibliografia. É o que a gente faz, né? No nosso trajeto de fazer uma dissertação, uma tese, é isso que a gente faz. A gente devora a bibliografia que tem a ver com aquele objeto, né? E ele iniciava a redação daquilo que seria um livro, por exemplo, ou uma aula, ou um artigo, né? E dizia, bom, cheguei aqui, depois de estudar tudo isso, a uma espécie de versão da história da medicina. Se tudo aquilo que eu li, que está consolidado, que está sedimentado no saber sobre esse objeto, me permitiu chegar a estas conclusões, eu devo, como uma espécie de princípio, né, daquilo que era o estilo da sua filosofia, desconfiar dessas minhas conclusões. Então, diz que ele fechava o livro que tinha acabado de corrigir, de escrever, relia tudo de novo, ruminava, pensava e nunca mais voltava àquela primeira versão do livro. Escrevia uma segunda, que saía bastante diferente em geral, né? Uma coisa meio alegórica, né, da biografia, mas que pode ilustrar um pouco essa ideia do pensar diferentemente. É difícil para a gente pensar de outra maneira, né, que é o autrement, né, no francês, é o diferentemente. É difícil, porque a gente se formou, se constituiu pensando de certas maneiras, a partir de certas premissas, né? Então, eu acho que é um pouco essa a ideia de se desafiar o tempo todo a pensar diferentemente mesmo, né, cada objeto, né? E aí que vem aquilo que talvez seja uma contribuição interessante para o nosso campo de conhecimento. E aí, voltando, né, à sua pergunta sobre essa questão que tem a ver um pouco com uma certa postura teórica, uma perspectiva do programa, que é muito importante, me parece, né, muito interessante, e eu acho que, de fato, para que se mantenha a possibilidade de nós fazermos certas genealogias,
ou arqueogenealogias ao estilo de Foucault, né, é preciso, de fato, agregar essa massa crescente de novos conhecimentos sobre diferentes objetos que não existiam ou que não existiam nesse formato quando ele trouxe as suas problemáticas. Eu acho que isso é muito importante. Então, cotejar para quem vai estudar um tema contemporâneo do Estado, o pensamento de Foucault e de outros autores com um Fanon, por exemplo, né? E aí trazer essa dimensão dessa nova perspectiva que naquele momento em que ele elaborava suas problematizações não estava consolidado. Então, eu acho que é um desafio, de fato, né, de uma ampliação dos referenciais, o que não invalida, né, uma certa intuição de se fazer a genealogia, né? O que abre a perspectiva para que outras formas de conhecimento, outras pesquisas feitas possam dialogar com aquela que já está mais sedimentada, né? Então, eu acho, de fato, um desafio. Eu acho importante, né, para um programa de direito, colocar-se como desafio, por exemplo, a temática, a pauta decolonial, né? Eu acho fundamental. Eu acho que Foucault ajuda, mas ele terá de ser relido a partir das pesquisas novas desenvolvidas a partir, muitas vezes, das suas inspirações, né? Eu acho que é isso mesmo. Então, é bem interessante. Mas não teria resposta, não, porque não tem fórmula, né? Depende do uso que a gente faz. A única, talvez, prescrição mais geral é que tem que ser com rigor. Independente da apropriação, dos usos, tem que ser com rigor, né? Rigor teórico, rigor conceitual, fazendo as distinções, evitando qualquer tipo de anacronismo histórico, né, que fragiliza a pesquisa de fato, né? E aí, talvez, a circunscrição dos objetos seja muito importante. É preferível estudar um objeto muito específico, de maneira circunscrita, mas profundamente, né, com rigor teórico necessário, tentando abarcar as perspectivas de estudo daquele objeto já consolidadas, superá-las num certo sentido, ou complementá-las, do que nos propormos a fazermos grandes tratados, né, reflexões amplas sobre os objetos, como é um pouco o estilo tradicional do direito, né? É interessante, a gente vê quase todas as teses, dissertações, livros, né? Começa lá com direito e fazendo uma espécie de introdução histórica daquele objeto do direito, né? E aí passa pela história inteira, da Grécia à atualidade, de maneira de manual, né? De uma maneira superficial, portanto. Qual é a vantagem disso? O que isso traz? Eu já tinha estado cansado de ouvir essa repetição de manual, né? Então, eu acho que um programa que valoriza essa maneira diferente de abordar o direito, né, e provoca os seus pesquisadores, contribui enormemente para a mudança da nossa cultura do ensino jurídico, que ela é, em grande parte, atrasada, anacrônica, obsoleta mesmo. Ela é mesmo, né? Então, acho que a gente tem que tentar superar isso. Muitíssimo obrigada. Vou passar a palavra para o Alexandre do encerramento. Pois não. Muito agradeço muito obrigada. Eu que agradeço. Na verdade, só agradecer mesmo uma série de questões que estamos todos nós aqui pensando um monte de coisa aqui agora, né? A vantagem de a gente ter gravado aqui para poder rever, para poder, de fato, seminários, tem muita coisa boa e para poder, então, todos nós aqui, pensar, apresentar uma pesquisa. Eu queria agradecer muito ao professor Marcos e convidá-lo mais uma vez, em breve, espero, né? Estar conosco. Muito obrigado, Alexandre. Muito obrigado, professores Alexandre, Tatiana, Karine. Obrigado às alunas, aos alunos pela atenção de vocês e certamente em breve a gente vai marcar de nos encontrarmos, né? A gente vai planejar aí um mini curso, né, Karine? A gente vai fazer alguma coisa, né? Então eu agradeço muito e foi um enorme prazer conhecê-los.
Obrigado, gente. Boa noite. Tchau, tchau.